Shalom, irmãos. Essa semana eu estava lendo uma palavra que está em Tiago e essa palavra queimou no meu coração e eu queria dividir com vocês. Essa palavra está em Tiago 1, a partir do versículo 18. Eu vou ler alguns versículos. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Nesse trecho de Tiago, a palavra nos diz que nós fomos gerados para ser filhos dele. O ser humano é a primícia de toda a criação, porque tem a oportunidade de, quando crer e receber ao Senhor Jesus, ser gerado, nascer do próprio Deus em espírito. Vejam em João 1, 12, 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A Bíblia nos ensina que existe um nascimento natural e também existe um nascimento espiritual. Quando nós cremos e recebemos a Cristo, nós somos regenerados ou gerados espiritualmente por Deus. E Tiago nos diz que nós somos gerados pela palavra da verdade. Que palavra é essa? O Evangelho, não é? Mas se nós espremermos o Evangelho, o que o Evangelho nos diz na sua essência? Sim, nós fomos perdoados, fomos reconciliados com Deus, fomos justificados, mas tudo isso por quê? Porque nós fomos feitos filhos. Foi-nos dado um poder sobrenatural que nos tornou filhos de Deus. Então, nós sabemos que esta é a forma com que Deus cria tudo, né? A forma com que Deus criou todo o universo, por meio da sua palavra. Ele disse: haja luz, e a luz se fez. E essa é a forma como Deus gera todas as coisas, certo? Pela sua palavra. O Senhor Jesus é o primeiro homem que foi gerado em espírito, o primogênito dessa nova criação. Então, nós entendemos que o nosso nascimento espiritual, ele deve derivar do nascimento espiritual do próprio Senhor, não é mesmo? Agora, quando é que se deu o nascimento espiritual do Senhor Jesus? Quando foi que o homem Jesus se tornou o primeiro novo homem, o homem da nova criação? Isso aconteceu na ressurreição. Ali, quando ele ressuscitou, quando ele venceu a morte, ele nasceu para uma nova vida e se tornou o primogênito da nova criação. Neste momento, houve uma palavra liberada sobre ele, do Pai sobre o Filho. Essa palavra está relatada no Salmo 2, 7 e 8. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade ou como tua possessão. Vejam que aqui não está se referindo ao nascimento natural de Jesus, mas ao seu nascimento espiritual, quando ele nasceu para reinar sobre toda a terra. Houve sobre Jesus uma palavra liberada, um decreto na ocasião do seu nascimento espiritual. E esta palavra decretada foi: Tu és meu filho.
Nós sabemos que psicologicamente, afetivamente, né, o papel do pai atestando a filiação vai muito além da biologia, né? Tem implicações profundas no desenvolvimento da identidade, da segurança emocional da criança. É essencial para a construção da autoestima, para o senso de pertencimento da criança. E quando não há a validação da filiação pelo pai, a criança ela cresce insegura, com dificuldade de formar vínculos, com dificuldade de encontrar seu lugar no mundo. A validação da filiação pelo pai contribui para o sentido de identidade do indivíduo. E sem isso, a pessoa fica perdida, ela não sabe quem é, ela não sabe, não consegue achar o seu propósito. E nós somos gerados pela palavra liberada pelo Pai, pelo seu reconhecimento de que nós somos seus filhos. Como Jesus é o primogênito da nova criação, nós também somos gerados de Deus da mesma forma. Há uma palavra de verdade liberada sobre nós. Há um decreto do Pai que diz: Este é meu filho, tu és meu filho. O Pai decretou que Jesus foi gerado como filho no momento da ressurreição. E ele decreta que nós somos filhos no momento em que cremos no Senhor Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador. Quando nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração. O Pai, então, neste momento, ele implanta o seu espírito em nós. E então ele decreta que somos dele, pertencemos a ele, fazemos parte da sua família, temos o seu DNA. Esta é a palavra da verdade. Em Romanos 8, 15 e 16, está escrito assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós vimos que em 3 ocasiões o Pai proferiu esta palavra sobre o Filho Jesus. Este é meu filho. Vamos ver. Primeiro, quando Jesus iniciou o seu chamado, quer dizer, no seu batismo. Então, a palavra proferida foi: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem tenho grande prazer. Isso está escrito em Lucas 3, 22. No segundo momento, foi na transfiguração. E a palavra foi: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Isso está escrito em Lucas 9, 35. E por último, na ressurreição: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, que está escrito em Salmo 2. No mesmo padrão de Jesus, o Pai também libera sobre nós esta palavra que confirma a nossa filiação, à medida que nós vamos amadurecendo na nossa jornada espiritual. Isso também acontece em 3 tempos. Primeiro, nós nascemos como filhos em Cristo a partir da nossa conversão, pela palavra da verdade. Este é meu filho, eu hoje te gerei. Nós nascemos, né? Somos gerados neste momento. No segundo momento, existe um novo nível de amadurecimento, que é quando nós aceitamos o chamado individual que o Senhor tem para nós, o serviço para o reino. E este novo nível, ele envolve batalhas espirituais. Nós avançamos no conhecimento do Pai, na luta contra o pecado. A nossa fé é provada, nosso caráter ele é forjado. E num terceiro momento, nós chegamos num nível de maturidade em que podemos ser úteis para os propósitos de Deus. Podemos edificar outros, podemos formar discípulos, e esse é o chamado coletivo para todos os filhos, né? Como está escrito em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, este mesmo padrão em 3 níveis de maturidade, nós vemos relatados por João na sua primeira carta. Então, abram suas Bíblias, por favor, em 1 João 2, de 12 a 14. Aqui João se refere a 3 níveis de filhos, que ele chama de filhinhos,
jovens e pais. São 3 níveis. Então, filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pai, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Vejam, no primeiro nível, a palavra para filhinhos é teknon, que significa criança pequena, e pode estar se referindo aos novos convertidos. Os seus pecados são perdoados e eles reconhecem a Deus como Pai. Vejam, eu vou reler o que fala aqui dos filhinhos. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. E depois, filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Então, eles reconhecem, né, a Deus como Pai, são feitos filhos, receberam a palavra da verdade, este é meu filho, hoje te gerei, sabem que são filhos, mas ainda necessitam crescer na fé. No segundo nível, que João chama de jovens, refere-se provavelmente a pessoas que já foram testadas, já foram provadas, já avançaram na luta contra o pecado, já venceram o maligno e permaneceram na palavra da verdade. Vou reler. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. E outra vez. Jovens, eu escrevo a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então, qual foi a palavra de Deus? A palavra que diz que somos filhos, né? Satanás tenta nos derrotar colocando em dúvida a nossa consciência de sermos filhos amados. Foi assim que ele tentou Jesus no deserto. Mas Jesus venceu o maligno, pois na batalha contra Satanás, a palavra da verdade permanecia em Jesus. Ele não abriu mão da sua consciência de filho amado. Deus se agrada desses filhos, esses que vencem o maligno, esses que lutam, né, e que têm a fé fortalecida, que crescem em fé. E a palavra para eles é: estes são meus filhos amados, em quem me comprazo, em quem tenho muito prazer. Já o terceiro nível seria o nível de pessoas mais maduras, que João chama aqui de pais. Eles têm a característica de conhecerem intimamente a Deus. Quer ver? Vamos ler de novo. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. E novamente, pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Vejam, eles não são somente conhecidos pelo Pai, eles conhecem o Pai. Né? Eles conhecem os mistérios de Deus, né? Eles conhecem com mais intimidade aquele que é desde o princípio. Como pais, eles já são mais maduros e podem instruir os demais. Sua autoridade é atestada pelo Pai. É como se o Senhor dissesse a estes: são meus filhos amados, a eles ouvi. Vocês percebem o mesmo padrão de Jesus aqui? O primeiro nível para Jesus se deu na sua ressurreição. Aqui o Pai decretou sobre Jesus a primeira palavra, a palavra da verdade. Este é meu filho, eu hoje te gerei. Ele foi gerado no final, porque ele teria que cumprir o seu propósito, morrer, ressuscitar, cumprir toda a justiça, né? E ser gerado como o primeiro da nova criação. Já para nós, o novo nascimento, ele acontece no começo da nossa caminhada espiritual. Nós inauguramos a nossa vida espiritual quando recebemos ao Senhor Jesus. A segunda etapa, o Senhor libera a palavra quando Jesus inicia o seu ministério e enfrenta o maligno na tentação do deserto. Este é meu filho amado, em quem tenho grande prazer. E a terceira palavra já é decretada na maturidade, já próximo ao fim do ministério de Jesus e ao cumprimento de toda a justiça, né? Foi na época, foi na hora da transfiguração.
em que o pai honra o filho e coloca o filho acima da lei dos profetas, atestando a sua autoridade. O pai disse: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Vejam que todos esses três níveis de maturidade espiritual está se referindo a filhos. Todos são filhos, né? Porém, eu faço uma analogia aqui como se fosse um pai, vamos supor, um empresário que tem três filhos. Vamos pensar assim: o primeiro filho é uma criança e ele só quer assim jogar videogame. Ele não está muito interessado no pai, a não ser para brincar um pouquinho e logo ele se cansa, né? O segundo nível seria um filho assim adolescente que já tem um pouco mais de maturidade, mas que ainda está muito voltado para si mesmo. Ele está interessado nos seus estudos, nos seus afazeres. Mas existe um outro filho, que é um filho que se interessa pelos negócios do pai. Então, ele vai com o pai para a empresa, ele quer conhecer o que o pai faz. Ele quer saber como que o pai lida com os desafios, quais são as atitudes que o pai toma. Ele quer aprender a sabedoria do pai. Ele quer entender o que o pai pensa, entendem? Ele participa daquilo, ele tem mais intimidade com o pai. Então, vamos supor, no momento em que o pai faria uma transição da gestão da empresa, para quem que ele passaria a autoridade? Certamente seria para esse filho que acompanhou, que teve interesse, né? Que teve uma intimidade, que se interessou pelos negócios do pai. Então, é disso que eu vejo que está falando aqui, né? O pai quer que todos amadureçam, ele quer que todos troquem o leite pelo alimento sólido, quer que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Nós fomos chamados para participar dos negócios do pai, para cuidar dos seus interesses, para seguir os seus passos. Fomos chamados todos para crescer, para amadurecer, para nos tornar filhos que conhecem intimamente o Pai e que recebem dele autoridade para cumprir os seus propósitos. Agora, voltando ao Tiago, vamos continuar lendo. Fomos gerados pela palavra da verdade para sermos as primícias das suas criaturas. E essa palavra da verdade é a palavra que diz: Tu és meu filho. Portanto, continuando, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aqui, Tiago está nos dizendo para que a gente não seja filho rebelde, nem imaturo, mas que nós cresçamos para cuidar dos interesses, dos negócios do Pai. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Quer dizer, aqueles que recebem a palavra da verdade, mas logo se esquecem de quem são. Se esquecem que são filhos amados do Pai, se perdem. Talvez voltem à lei, talvez voltem à culpa, à condenação, se coloquem novamente na posição de servos e se esqueçam do amor incondicional do Pai por eles. Se deixam ser enganados por Satanás, que lhes rouba a palavra da verdade, a palavra da filiação. Então não amadurecem, não podem receber do Pai a autoridade. E como que nós podemos ser praticantes da palavra? Você é meu filho amado, não somente ouvintes dessa palavra. Vejam, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Este é o filho que permanece na palavra da verdade, o filho maduro, o filho que não precisa de lei. Ele agrada ao Pai por amor. O Pai não lhe nega nenhum benefício, pois ele já está num nível de maturidade, como também está escrito em Hebreus, que ele já recebe o alimento sólido, porque ele já amadureceu, aprendendo com o Pai a discernir o mal do bem. Se somos filhos e a palavra da verdade permanece em nós, queremos seguir os passos do Pai e cumprir o chamado que ele tem para nós. O filho maduro, ele conhece os negócios do Pai.
Ele sabe qual é a sua herança. Ele sabe o que o pai já conquistou para ele. Ele não abre mão daquilo que é seu. Não se porta como um servo, mas como um filho que tem autoridade, que sabe quem é. Se não praticarmos a palavra da verdade, a palavra de que somos filhos, somos como um homem que contempla seu rosto no espelho, mas assim que se afasta do espelho, se esquece de quem é. Eu sei que eu sou filha amada agora, que está tudo bem. Mas se eu me afasto um pouco, se eu caio, se eu falho, eu me esqueço de quem sou, volto a achar que sou serva, volto a achar que estou em dívida, decaio da graça e volto para a lei. Se eu sei que eu sou filha, eu vivo na lei perfeita, a lei da liberdade do filho que quer agradar ao pai por amor, por honra. O pai não precisa ficar vigiando, não precisa ficar pegando no pé, conferindo se ele anda na linha. Não. Este filho maduro, ele dá grande prazer ao pai e recebe dele autoridade. Nós precisamos estar firmes na palavra da verdade que foi decretada pelo Pai sobre nós, pois nós temos um chamado, uma herança e um poder. Vejam, o Senhor não muda, não há nele sombra de variação. A intenção do Senhor, do Pai, né, em Adão, era que Adão dominasse sobre a terra, sobre a criação do Pai, que ele crescesse, multiplicasse e exercesse governo, domínio sobre a terra. Este propósito não foi esquecido por Deus. A partir de Cristo, o segundo Adão, o Senhor retoma o seu propósito de dar a terra aos homens, seus filhos. Agora, filhos restaurados, gerados em espírito, em sua imagem e semelhança. Nós, a igreja, somos esses filhos. A nossa vocação, o nosso chamado em Cristo é para reinarmos sobre a terra. Vejam Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vejam também Romanos 5:17. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nossa herança em Cristo são todas as bênçãos celestiais. Então, justificação, provisão, prosperidade, saúde, paz, a presença do Espírito Santo, a vida eterna com Deus, todas essas coisas. Mas além disso tudo, vejam novamente o que está escrito no Salmo 2. Vamos reler. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Como filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Juntamente com ele, teremos as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. O Senhor, então, cumprirá o seu propósito inicial de restaurar a possessão da terra aos homens, seus filhos. Possessão esta que foi usurpada por Satanás. Além do chamado e da herança, como filhos que somos, foi-nos dado poder em Cristo. Este poder é o Espírito Santo em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em nós. Romanos 8:11. E ele delega a nós a autoridade conquistada por Jesus sobre todo principado e potestade. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Lucas 10:19. Nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor, como filhos que sabem quem são. Não é na nossa força, é na força do seu poder em nós. O poder e a autoridade que o Senhor confere aos seus filhos. Irmãos, que nós não abramos mão da palavra da verdade decretada sobre nós.
Somos filhos amados. Nunca nos esqueçamos de que temos o amor do Pai sobre nós. Amor que foi conquistado pelo Filho unigênito, o Filho perfeito, que abriu mão da sua glória e veio cumprir toda a justiça em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser co-herdeiros com Ele na nova criação. Se o inimigo tentar nos enganar, lançando setas de dúvidas nas nossas mentes sobre o amor do Pai por nós, sobre a forma que ele nos vê, mesmo quando falhamos, mesmo quando caímos, o Senhor Jesus é o nosso espelho. O Filho amado, irrepreensível, perfeito, através de quem o Pai nos vê. Sabemos quem somos quando nossos olhos estão fixos nele. Assim como ele é, somos nós também neste mundo. Ele é filho amado, gerado por Deus. Assim somos nós também, filhos amados, gerados por Deus. Esta é a palavra da verdade. Este é o decreto do Pai por nós. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça na força do seu poder e do seu amor. Em nome de Jesus. Amém.